Segunda-feira, 12 de carnaval. Veja o que é destaque no Brasil e no mundo nesta edição do Pix News. Desrespeitar a orientação dos guarda-vidas pode ser fatal. Em Santa Catarina, metade dos afogamentos são em regiões com vigilância dos bombeiros. Balneário Camboriú recebe escala dupla de cruzeiros. Rota aquece a temporada 2024 em Santa Catarina. Seleção masculina de futebol fora dos Jogos de Paris 2024. Equipe feminina de basquete também fica de fora dos Jogos Olímpicos. Papa Francisco e Javier Milei se abraçam no Vaticano. O presidente da Argentina vai a Roma na canonização da beata Maria Antônia de Paz e Figueroa. Primeira noite de desfile faz o Sambódromo do Rio vibrar. 6 escolas de samba abriram um grupo especial do Carnaval Carioca. Em Santa Catarina, escolas de Florianópolis e Joaçaba desfilam na avenida. Agremiações trouxeram enredos com homenagens e muito brilho. E você vai ver ainda, fluxo de veículos deve aumentar até a quarta-feira de cinzas. Expectativa é que tenha uma elevação de quase 60% na comparação aos dias normais nas rodovias em todo o país. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News, que já está começando. Olá, obrigado pela companhia. E para aproveitar com segurança esses dias de carnaval no litoral, é fundamental que as famílias sigam as orientações dos guarda-vidas. Em Santa Catarina, metade das ocorrências de afogamento ocorrem em locais com vigilância dos bombeiros militar. Desde o início da temporada, em 16 de dezembro de 2023, já foram realizadas quase 8 milhões de ações de prevenção contra afogamentos pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. No entanto, mesmo assim, 4 pessoas morreram em áreas que tinham postos guarda-vidas. 2 dessas pessoas que perderam a vida foram orientadas mais de uma vez pelos bombeiros, tanto enquanto estavam na faixa de areia quanto dentro da água, e ignoraram a informação. Por isso, o Corpo de Bombeiros alerta para a importância em respeitar as sinalizações e orientações presentes nos locais de banho. Nós contamos com a colaboração e o bom senso das pessoas, né? Até porque o mar, o ambiente marítimo aqui, enfim, o ambiente de praia, é um ambiente muito dinâmico, né? Como eu já mencionei, nós monitoramos e sinalizamos a praia todo dia, mas o ambiente ele acaba mudando, né? Tem a questão das marés, vento, então a corrente de retorno pode acabar mudando. Então a gente delimita, porque é necessário delimitar, mas nós pedimos que determinada porcentagem, enfim, para cada lado da bandeira, seja também evitado o banho ali, porque a corrente pode acabar aumentando o seu tamanho e acabar atingindo aquela área que até então não estava delimitada, né? As sinalizações visuais podem ser observadas tanto na beira das praias, com as orientações de onde se encontram as correntes marinhas com as bandeiras vermelhas, quanto próximo aos postos guarda-vidas, com as bandeiras de outras cores que atualizam as informações sobre a praia diariamente. Nós temos as bandeiras vermelhas, amarela e verde, que ficam nos postos guarda-vidas. A bandeira vermelha é uma bandeira que indica que o mar está não indicado para banho, né? É um mar às vezes de ressaca, um mar um pouco mais agitado, em que a gente não indica o banho, apesar de termos guarda-vidas à disposição para o salvamento. Temos a bandeira amarela, que são um mar com restrições, é um mar um pouquinho mais agitado, porém ainda assim adequado para banho, sempre com a supervisão dos guarda-vidas, né? Então procure banhar-se próximo ao posto guarda-vidas. E a bandeira verde, então, um mar adequado para banho, um mar em que as condições estão propícias para isso, né? E temos também, então, a bandeira roxa, que indica a presença de água viva na região, né? Quando nós temos muita incidência de água viva, a gente acaba colocando essa bandeira para que as pessoas possam visualizar. A partir do momento que a bandeira estiver preta, o serviço de guarda-vidas está encerrado naquele momento naquela praia. Em dias de praia cheia, é fundamental manter as crianças por perto para evitar que elas se percam dos pais. Outra alternativa é a utilização das pulseiras de identificação disponíveis nos postos guarda-vidas. E por vezes são muitos guarda-sóis, um ambiente que fica saturado de pessoas e a criança às vezes acaba se perdendo um pouco a orientação, né? Ela acaba entrando no mar, vai brincar, quando ela volta, ela confunde o guarda-sol, achou que estava, ou mesmo ela foi um pouquinho arrastada para algum outro local que o mar acaba levando, ela já não sai no mesmo ponto que ela entrou, ela se perde. Então, com a pulseira de identificação, é possível a pessoa que achar, enfim, que a criança pedir ajuda, é possível juntar ali com o nome dos pais, o telefone, o contato, para que a gente possa estar entrando em contato, né? Da mesma forma, então,
Uma vez que alguém visualizou uma criança perdida, que a criança pediu ajuda, a gente solicita que conduza essa criança até o posto de guarda-vidas para que a gente faça contato com a família. Cerca de 2.500 pessoas foram salvas pelos guarda-vidas nessa temporada, um aumento de quase 14% comparado ao ano anterior. O Corpo de Bombeiros alerta que apenas tendo consciência sobre os perigos existentes ao descumprir as orientações que os acidentes poderão ser evitados. O risco é sempre existente, então nós pedimos muita atenção aos banhistas quando estejam aqui no ambiente de praia, né? Para que evitem se banhar após fazer uma refeição, evitem se banhar após ingerir uma quantidade razoável de bebida alcoólica. Enfim, qualquer coisa que possa depreciar um pouco a questão de reflexos, enfim, de condição física da pessoa, pode acabar causando um acidente, pode acabar fazendo com que ela se coloque numa situação de risco em que os guarda-vidas então terão que ser acionados. Então, independente da condição da praia, é importante o banhista sempre se atentar a essas regras de conduta. Balneário Camboriú, no norte catarinense, recebeu no último sábado uma escala dupla de cruzeiros. A rota aquece a temporada 2024 no estado. Em relação ao ano passado, é um crescimento de mais de 150%. Quer dizer, mostra que Santa Catarina encontra cada vez mais o seu lugar no roteiro de cruzeiros, consolidando o Balneário Camboriú com esse mercado que só cresce e onde as pessoas vêm, conhecem a cidade e depois retornam para a cidade, vem a gastronomia, vem na hotelaria, vem no comércio. Isso é Santa Catarina, esse é um pedaço, né, do Brasil e do turismo que tem dado certo. Há muitos anos, o governador do estado de Santa Catarina não vinha a bordo de um navio e, muito mais do que isso, não participava de uma maneira de governança dessa relação. Balneário Camboriú, região consolidada, família Tedesco, Atracadouro aqui Tedesco, o marco da CLIA presente. Então nós só temos como evoluir daqui para frente, né? São Francisco do Sul, outros destinos como Penha, Pissarras, o sonho que é Florianópolis, e nós temos muito caminho ainda e o governo do estado está fazendo um trabalho junto com os municípios, as empresas, as operadoras e todo o circuito dos transatlânticos. O navio Silver Costa conta com 620 passageiros e uma tripulação de 535 pessoas. Os turistas são de várias nacionalidades. O cruzeiro tem como rota o Rio de Janeiro, Buenos Aires. Já o transatlântico Costa Fascinosa, de bandeira italiana, tem capacidade para até 3.780 passageiros e uma tripulação de 1.120 colaboradores. Todos embarcados são brasileiros, argentinos e uruguaios. A rota é da Ilha Bela, em São Paulo, a Montevidéu, no Uruguai. Isso é um volume de aproximadamente 4.000 pessoas que estão por aqui, fazendo com que o nosso turismo possa ser mais forte e proporcionando para quem conhecer Santa Catarina se apaixonar. Então, a nossa Secretaria de Turismo, em parceria com as nossas empresas, os nossos parceiros que nos ajudam, a Prefeitura de Balneário Camboriú, o prefeito Fabrício, né, a Patrícia, que é da família Tedesco, uma família que muito orgulha Santa Catarina. Então eu estou aqui com muita alegria para conviver nesse momento ímpar, como já disse, para trazer divisas para Santa Catarina. A temporada de transatlânticos em Santa Catarina começou em novembro de 2023 em Porto Belo e tem término previsto em abril de 2024. Ao todo, o litoral catarinense receberá 124 escalas, totalizando mais de 300 mil turistas ao longo da temporada. Se não fosse o trabalho de todos nós aqui que estamos presentes e toda a minha equipe tem no Atracadouro, e em especial com certeza o Júlio Tedesco, que foi o grande incentivador e motivador dessa ideia, mas com certeza com o apoio e trabalho de todo mundo que está aqui hoje, realmente a gente sabe que é um sucesso e a gente só tem a brindar por Balneário Camboriú ser o que é e poder oferecer tudo isso aos turistas que aqui chegam. Verdade, a gente vê um crescimento grande no estado, né? Vários navios vindo para cá pela primeira vez com 2 navios simultâneos aqui em Balneário Camboriú, um prestígio para nós estarmos com o governador, com o Evandro, com o prefeito, com a Juliana, todos que ajudam muito o turismo, e os navios de cruzeiros vindo para cá, gerando emprego, gerando renda, e como o prefeito falou, muitos dos cruzeiristas que conhecem Balneário Camboriú pela primeira vez voltam para uma estadia em terra, ajudando também na economia local, criando mais empregos e gerando renda. Estamos muito felizes com Santa Catarina e com Balneário.
As derrotas das seleções feminina de basquete e masculina de futebol nos respectivos pré-olímpicos confirmaram as duas equipes de fora dos Jogos Paris 2024. Em um anúncio surpreendente, o surfista Felipe Toledo, com vaga garantida nas Olimpíadas, anunciou uma pausa na temporada para cuidar da saúde mental. A delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris não vai contar com as seleções masculina de futebol e feminina de basquete. O time de Hendrick, John Kennedy e outras estrelas em ascensão perdeu por 1-0 no domingo em Caracas para a seleção argentina, no último dia do pré-olímpico sul-americano. Com isso, os hermanos conseguiram uma das duas vagas garantidas pelo torneio. A outra foi conquistada pelo Paraguai após uma vitória sobre a Venezuela. Os comandados por Ramon Menezes estão fora de Paris 2024, onde o sonho era alcançar o tri após as medalhas de ouro no Rio 2016 e Tóquio 2020. Ainda no domingo, em Belém do Pará, a seleção feminina de basquete foi derrotada pela Alemanha por 73-71 e também está fora dos próximos Jogos Olímpicos. A última participação da equipe foi em 2016, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, o surfista Felipe Toledo anunciou sua retirada do restante da temporada do surf, onde ele disputa a principal competição da categoria para cuidar da sua saúde mental. De acordo com a imprensa nacional, o atleta, que já tem vaga garantida nos Jogos de Paris, está confirmado na competição, marcada para julho deste ano. E agora vamos ao noticiário internacional. Depois de insultá-lo e encenar uma reconciliação, o presidente argentino Javier Milei abraçou neste domingo o Papa Francisco ao vê-lo pela primeira vez no Vaticano, tendo como pano de fundo a situação política explosiva na sua Argentina natal. Diante de centenas de fiéis, o ultraliberal Javier Milei curvou-se para cumprimentar e abraçar o Papa Francisco. O encontro ocorreu na Basílica de São Pedro neste domingo. Os dois líderes também conversaram antes da missa. Milei, um economista de extrema-direita que no passado chamou o Papa de imbecil e representante do mal, levantou-se quando ele entrou na Basílica em uma cadeira de rodas no início da cerimônia e se ajoelhou na missa durante a consagração. Este domingo foi um primeiro contato antes de uma audiência na manhã desta segunda-feira no Vaticano, na qual Francisco e Milei poderão falar longamente. O presidente argentino foi à Basílica de São Pedro, onde ocorreu a missa de canonização da beata Maria Antônia de Paz e Figueroa, conhecida como Mamãe Tula, e primeira santa argentina. Maria Antônia era uma leiga consagrada que lutou para difundir os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, justamente quando a Companhia de Jesus, da qual provém o Papa, havia sido expulsa dos domínios da coroa hispânica pelo rei Carlos III. E hoje pensamos a Maria Antônia de San José, Mamãe Tula, è stata una viandante dello spirito. E hoje pensamos em Maria Antônia de São José, Mamãe Tula. Foi uma viajante em espírito, percorreu milhares de quilômetros a pé por desertos e estradas perigosas para levar Deus. Quando os jesuítas foram expulsos, seu espírito acendeu nela uma chama missionária baseada na confiança, na providência e na perseverança. Basata sulla fiducia, nella provvidenza e sulla perseveranza. Com o tempo, Maria Antônia também passou a ser considerada uma pioneira dos direitos humanos na Argentina, por sua defesa dos excluídos. E caso retorne à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump prometeu expulsões em massa de imigrantes. A afirmação foi feita a eleitores na Carolina do Sul. O republicano também colocou em dúvida se o seu governo garantiria a segurança da OTAN contra a Rússia. Durante um comício na Carolina do Sul, o magnata republicano saudou o colapso do projeto de lei para resolver a crise da imigração na fronteira com o México. Desde o primeiro dia, acabarei com todas as políticas de fronteiras abertas da administração Biden e iniciaremos a maior operação nacional de deportação da história dos Estados Unidos. O abandono do projeto de lei bipartidário esta semana no Senado dos Estados Unidos destacou o forte controle de Trump sobre os republicanos, ao negar ao presidente democrata Joe Biden uma vitória na questão polêmica da imigração. Trump falou sobre a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com frequência censura aos membros da OTAN por não financiar adequadamente a aliança. O republicano afirmou que recusaria defender qualquer um desses países contra a Rússia
se o país estiver em inadimplência. O ex-primeiro-ministro Alexander Stubb venceu as eleições presidenciais da Finlândia. Os resultados oficiais foram divulgados neste domingo. Após o fechamento das sessões eleitorais e a apuração de 96% dos votos, os resultados oficiais deram a Stubb 51,7% dos votos e ao rival Pekka Haavisto 48,3%. Haavisto, membro do Partido Verde, mas que concorreu como candidato independente, deu os parabéns a Stubb. O chefe de Estado, com menos poderes que o primeiro-ministro, é eleito por um mandato de 6 anos e lidera a política externa do país em estreita colaboração com o governo. É também o comandante supremo das Forças Armadas. O papel ganhou importância desde o início da guerra na Ucrânia e da adesão na Finlândia à OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. O país escandinavo, que compartilha 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia, permaneceu neutro durante a Guerra Fria e tem sido um fiel defensor do diálogo entre os países ocidentais e a Rússia. Mas a invasão russa da Ucrânia em 2022, a Finlândia encerrou 3 décadas de não alinhamento militar. Em agosto, a Finlândia acusou Moscou de ser a responsável por uma crise migratória nas fronteiras. Como resultado, decidiu fechar a fronteira com a Rússia em novembro, medida apoiada por ambos os candidatos à presidência. E você vai ver a seguir: primeira noite de desfile faz o Sambódromo do Rio vibrar. 6 escolas de samba abriram um grupo especial no Carnaval Carioca. Escolas de Florianópolis e Joaçaba encantam o público em enredos com homenagens e muito brilho na passarela. E os detalhes da movimentação nas estradas no Volta para Casa. Depois do intervalo, nós voltamos já. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato, sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. A OAB de Santa Catarina manifestou repúdio contra a proibição de comunicação entre os advogados dos investigados que consta na decisão sobre a Operação Tempus Veritatis, que investiga a suspensão de articulação de um golpe de Estado no final de 2022, depois das eleições presidenciais. De acordo com a entidade, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fere as prerrogativas da advocacia e um dos principais pilares da profissão, a liberdade no exercício profissional, uma vez que a comunicação entre advogado não pode ser vedada. O Conselho Federal da OAB protocolou no STF uma petição para derrubar a proibição que consta na decisão que determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão que teve como alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-assessores.
6 escolas de samba abriram o grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro na madrugada de domingo para segunda-feira. Desfilaram enredos sobre os povos originários, lendas de Portugal e símbolos nacionais como o fundador do bloco Cavaleiro dos Montes, Rasgonguila, e o poeta paraibano Leandro Gomes de Barros. Avenida do Samba lotada para a primeira noite de desfiles do Grupo Especial no Rio de Janeiro. As 6 escolas que desfilaram entre domingo e segunda-feira encantaram o público de quase 70 mil espectadores na Marquês de Sapucaí e milhões que acompanharam pela televisão. A Unidos do Porto da Pedra, que voltou à elite do samba carioca após 12 anos, abriu com um enredo em homenagem ao livro Lunário Perpétuo. Um dos carros alegóricos teve dificuldade para avançar e precisou ser empurrado. E, segundo a prefeitura, uma mulher ficou levemente ferida. O incidente comum em desfiles vai descontar pontos do grupo, que é minuciosamente avaliado pelo júri. Cada escola de samba tem cerca de 3 mil membros. A gente desfila, mas a emoção é a mesma coisa, como se fosse a primeira vez na avenida. Eu estou muito ansioso, estou emocionado, eu quero muito que chegue a hora, a gente trabalhou bastante, estou muito animado, de verdade. Não tem como explicar, cada ano é uma coisa diferente e eu não consigo deixar, é maravilhoso. A segunda a desfilar foi a Beija-Flor de Nilópolis, com o enredo Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rasgonguila, fundador do bloco Cavaleiro dos Montes, a agremiação carnavalesca que fez história em Alagoas. Na sequência, em busca do 10º título, o Salgueiro prestou uma homenagem ao povo Yanomami. E quando fala dos índios, para quem conhece toda a história, sabe do que eles sofrem. Cabe a gente, mostrar isso para o pessoal ter essa noção que isso de fato acontece. Não aconteceu, não acontece ainda, né? É uma escola que vem falando a verdade, né? Então, assim, tudo que é a verdade toca lá dentro do nosso coração. E é muito gratificante estar aqui representando eles, né? Eu, como carioca brasileira, estar podendo representar eles nesse dia e estar vindo também. Os povos originários também foram lembrados pela Grande Rio, que se baseou no mito Tupinambá, no livro Meu Destino é Ser Onça. A agremiação de Duque de Caxias passou por histórias das nações indígenas brasileiras e onça, símbolo dessas narrativas míticas, que representa as disputas pela identidade. A 5ª escola a desfilar no Sambódromo foi a Unidos da Tijuca, com um enredo Conto de Fados, em que exaltou as lendas de Portugal. Para fechar a primeira noite, a atual campeã, Imperatriz Leopoldinense, empolgou o público com uma homenagem à obra do poeta paraibano Leandro Gomes de Barros, mostrando a força da cultura cigana e seus mistérios. É realmente muito lindo, né? E longe do brilho do sambódromo, eles também brincam o carnaval com fantasias que chamam a atenção. São os grupos conhecidos como bate-bola, uma tradição centenária que muita gente faz questão de manter viva no subúrbio carioca. Os grupos de bate-bola são uma tradição no subúrbio do Rio de Janeiro, que remonta ao período colonial. Alguns saem com bolas nas mãos e outros com sombrinhas. O nome bate-bola, ele vem originado porque nessa época desses europeus, eles pegavam bexiga de boi, que tinha um cheiro ruim, para brincar com as pessoas no carnaval, e deixar um cheiro ruim nas pessoas. Então por isso que virou bate-bola, que na verdade era bexiga, né? Mas o tempo passou, viraram bolas. Os integrantes desses grupos se preparam durante um ano inteiro para ir às ruas nos dias de carnaval. Não há competição oficial, mas uma turma quer estar mais bonita que a outra. Então, assim, é uma cultura muito suburbana, aqui é uma família, a gente tem pessoas de tudo que é nível social, desde de diversas profissões, tem bancário, tem professor, tem de todo tipo de gente que ama a cultura e que se une no carnaval.
Antigamente, só homens participavam das turmas, mas hoje qualquer um pode brincar. Em Florianópolis e Joaçaba, um festival de cores inundou o Carnaval das Escolas de Samba no último sábado. Com muita alegria e diversão, o evento trouxe enredos com homenagens, espetáculo e brilho. No último sábado, em Santa Catarina, foi uma noite de espetáculo e animação sem igual. Grandes desfiles proporcionaram aos amantes da folia uma festa inesquecível. Em Joaçaba e Florianópolis, as escolas de samba brilharam com os desfiles oficiais, apresentando fantasias luxuosas, histórias encantadoras e muito samba no pé. Em Joaçaba, o desfile reuniu milhares de foliões, celebrando a tradição e a paixão pelo carnaval. A primeira escola a entrar na avenida foi a Unidos do Herval, com o enredo Mulher Brasileira em primeiro lugar. Durante 1 hora, a escola homenageou desde Anita Garibaldi até a apresentadora Hebe Camargo. Em seguida, foi a vez da Vale Samba, escola mais antiga da cidade a entrar na avenida. O enredo contou sobre as origens do povo brasileiro por meio de uma viagem por suas raízes. Já Acadêmicos do Grande Vale, atual campeã do Carnaval, homenageou o grupo de teatro de Joaçaba, com o enredo Tejo 50 anos. A Vermelha e Branca fez uma homenagem na história do teatro. O carnaval daqui é uma referência que já passou a fronteira, é regional, é estadual, é nacional. O nosso carnaval daqui, pessoal. Então eu não tenho dúvida que é um carnaval que vai fazer a diferença, né? Em toda a nossa região. Lota hotéis, lota pousada, lota restaurante. Isso traz dinheiro, isso é turismo na veia, isso mexe com a economia e eu estou muito feliz de estar aqui. Em Florianópolis, 10 escolas de samba entraram na passarela Nego Querido. O desfile oficial começou às 5h30 da tarde, com a apresentação da escola Nação Guarani. A agremiação de Palhoça foi responsável por abrir o Carnaval de 2024, com o enredo Extraordinárias Mulheres da Nação. A composição trouxe referências de grandes figuras femininas da história brasileira. A última escola a desfilar no Carnaval de Florianópolis, a Unidos da Colônia, entrou na passarela Nego Querido pouco antes das 5 da manhã. O samba enredo da gigante do continente deste ano prestou homenagem aos 30 anos da Camerata de Florianópolis. O Carnaval de 2024 na capital, depois de 7 anos, marca o retorno do apoio do governo do estado com recursos destinados às agremiações. Porque a gente sabe da importância que é, e dinheiro público da cultura é para esses momentos. Para esse momento, as escolas de samba organizadas, com o presidente da fundação, nosso professor Rafael, que cada ano que passa agora a gente está organizando tudo, vai ser cada vez melhor. O que a gente sempre pede para as escolas de samba, deixe a papelada, deixe a documentação, faça a prestação de conta em dia, para que a gente possa rapidamente, o ano que vem, já ajudar de novo e com valores ainda maiores. Realmente as escolas de Santa Catarina não perdem para ninguém, né? E na tarde de hoje ocorreu a apuração das notas referente ao desfile das agremiações de Florianópolis. A grande campeã deste ano foi a Escola da Lagoa da Conceição, União da Ilha da Magia. Em 2023, essa mesma escola venceu o desfile, homenageando a Banda das Aranhas no samba enredo. A vitória neste ano veio com a homenagem ao skatista manezinho campeão olímpico Pedro Barros. A Consulado do Samba, do Saco de Simões, ficou na segunda colocação e a Escola Unidos da Coloninha fechou o pódio, ficando com a terceira posição. Parabéns a todas as 6 escolas envolvidas no Carnaval de Santa Catarina, de Florianópolis, né? Olha, e movimentação nas estradas é que após um final de semana movimentado em grande parte das rodovias federais do país, nesse período de carnaval, a expectativa é que o fluxo de veículos aumente com o retorno dos foliões para casa.
Considerado pela PRF como um dos períodos mais críticos do ano nas rodovias federais, por somar o trânsito de famílias que aproveitam os dias de folga para visitar os familiares em outras cidades, turistas que viajam para conhecer novos lugares e os foliões que procuram se divertir nas grandes festas nas ruas de grande parte do país. Em Santa Catarina, os trechos que mais preocupam são Laguna, Grande Florianópolis e Navegantes na BR-101, São Francisco do Sul na BR-280 e Joaçaba na BR-282. Entre o fim da noite de hoje e o início da manhã de terça-feira, é esperado um fluxo alto de veículos retornando para casa. A Polícia Rodoviária alerta para que os condutores respeitem as sinalizações de trânsito e as medidas de segurança para evitar acidentes. Além de ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, uso do celular e falta do cinto de segurança, um dos principais focos será combater a embriaguez ao volante. Dirigir sob influência de álcool é uma infração gravíssima. Gera suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa de R$ 2.934. A mesma multa é aplicada ao condutor que se nega a se submeter ao teste. Se você vai pegar a estrada, muita cautela, muita atenção e principalmente atenção nos outros. E claro, evite pegar aqueles horários de pico, os horários mais movimentados. Você sair um pouquinho mais cedo ou então deixar a movimentação passar e sair com tranquilidade. E claro, nunca é demais reforçar que se beber, não dirija. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Amanhã tem edição inédita com a Andréa Felisberto e a gente volta a se ver na quarta-feira no Comentário Político. Além do site, você também confere muitas notícias e informações nas nossas redes sociais. É só seguir o @PixTVHD. Obrigado pela companhia e uma boa noite. Pix TV é conteúdo todo dia.